boa noite. Vamos fazer o estudo do nosso livro, né, que é do mesmo autor do Médico Jesus. Então ele tem a mesma linguagem, fala do mesmo jeitinho fácil de entender, né? Só que esse aqui é força espiritual. Então abrange outros temas que não só sobre as doenças, né? O Médico Jesus fala mais sobre as enfermidades. Então vamos lá. Hoje o nosso estudo é do capítulo Luz no Lar. Eu esqueci meus olhos. Então peraí, preciso afinar aqui. Não pense que o lar se constitui apenas das paredes e dos móveis que o compõem. Ao lado do ambiente físico, coexiste uma esfera espiritual que também requer cuidados de asseio e higiene. Então, olha que legal que ele está falando aqui, né? Que a gente se apega à parte material da nossa vida, que é natural, né? Como nós estamos encarnados, tudo que é palpável é mais fácil de nós entendermos, de nós fazermos contato. Mas ele está falando aqui pra gente que existe uma outra esfera, aqui mesmo onde nós estamos. Então, mais uma vez, fica claro pra gente o quanto a gente precisa buscar conhecimento, né? Não dá apenas pra gente aceitar o que a gente escuta. O que as religiões ensinaram pra gente? Que existe um céu e um inferno, não é assim? Né? O paraíso e o purgatório. E onde fica o paraíso para você? Lá no meio das nuvens, não é? É tudo muito clarinho, muito bonito, é o céu mesmo. A gente chama de céu porque a gente imagina o paraíso no meio das nuvens. E o que é o inferno? Onde que fica o inferno? Lá para baixo. Então, lá para baixo, vamos pensar com lógica, né? Por isso que a gente precisa pensar. Por isso que o Espiritismo traz o lado científico das coisas, porque a gente precisa aprender a pensar, né? O inferno é lá embaixo. Onde que é lá embaixo? Imagina que o planeta Terra é redondo. A gente está aqui em cima, né? O planeta Terra é isso aqui, né? Ó, redondinho. A gente está aqui em cima. O que é aqui embaixo? É a China, Japão. Então não é inferno. Então não pode ser. Será? Acho que não. Então não é. Não é o inferno ali. Então a gente pensa, o inferno pode ser no centro da Terra. Olha que coisa incrível. Será que existe algo no centro da Terra? Tem que falar baixinho. Então vamos pensar com lógica, né? Mas foi isso que as religiões trouxeram pra gente até agora. Aí o Espiritismo vem e fala sobre o umbral. Onde será que é o umbral? É tema de uma palestra, hein? Vamos fazer uma palestra sobre o umbral. Então estudem, que muito em breve vamos ter uma palestra sobre umbral. Onde será que é umbral? Todo mundo fala desse lugar horrível, escuro. Onde será que é, né? Então, a gente só consegue idealizar na nossa mente aquilo que é palpável. Mas será que o umbral é lá no espaço? O umbral não seria a mesma coisa que o purgatório, o inferno? Aí ele fica lá no espaço? Olha só. Então, quando a gente só vai aceitando, não tem muita lógica, né? A gente precisa usar a inteligência que a gente tem e ver se realmente faz sentido aquilo que estão falando pra gente. Pode ser que eu esteja falando um monte de besteira aqui hoje e vocês vão só aceitar, né? Não pode. Então ele está falando aqui que existe algo além daquilo que a gente está vendo. Ele tá dando o exemplo da nossa casa, né? Então vamos lá. Esse ambiente, em um padrão de energia equivalente ao padrão moral,
este ambiente tem um padrão de energia equivalente ao padrão moral de seus moradores. Não se interesse apenas pela conservação da sua casa. Prime também por um clima espiritual positivo, para que todos possam viver em paz. Então ele está falando que esse ambiente que a gente não vê da nossa casa, ele é muito semelhante àquele que a gente vê. Então, mais uma vez, vamos pensar com lógica, né? Quem já leu Nosso Lar ou quem já assistiu o filme, né? André Luiz, ele tem uma série de livros que são os livros mais lidos, né? Porque também veio através do Chico Xavier, né? Uma personalidade muito confiável, né? Que nós temos. E os livros dele são relatos do mundo espiritual, disso aqui que ele está falando, né? Que nós temos ali a nossa casa física, mas nós temos também uma casa espiritual. Por quê? Porque existem dimensões. Nós aqui estamos na terceira dimensão, né? Onde tudo é muito denso, onde tudo vira matéria. Nós precisamos disso. Mas na próxima dimensão, a quarta, não existe matéria igual essa que a gente vê. Existe matéria, mas ela é mais fluida, é diferente dessa, a condensação é diferente. Mas quando nós passarmos por lá de lá, nós vamos perceber que é muito semelhante. Ou esta aqui é semelhante àquela, né? O que dizem os livros é que aqui onde nós estamos é uma cópia do mundo espiritual, da outra dimensão. Existem muitas dimensões. Nós estamos na terceira, existe a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e por aí vai. Cada vez que vai se elevando, mais sutil ela vai ficando. Até chegar numa dimensão onde não existe mais esse corpo físico, onde o ser vira uma esfera de luz. Olha só, que bacana. Quem quer chegar lá? Será que nós estamos no caminho? Né? Então, o importante aqui, vamos nos apegar aqui. Ele está falando, então, que nós não podemos nos apegar apenas no aspecto físico da nossa casa. Existe um aspecto sutil ali e que nós precisamos cuidar dele, higienizá-lo. Vamos ver aqui. Ao menos essa parte aqui é ótima, hein? Ao menos na hora da refeição, evite gritarias e discussões, pois os alimentos ficarão impregnados de energia negativa, oriundas das palavras pesadas dirigidas na mesa. Muitas perturbações digestivas têm origem no destempero verbal no momento da alimentação. Não seria conveniente dizer que nesses casos toda a família estará ingerindo alimentos deteriorados. Não seria invencionice dizer que nesse momento a família está ingerindo alimento deteriorado. Então olha que importante que ele está falando. Nós criamos o ambiente espiritual da nossa casa, o ambiente fluídico, o ambiente que nós não podemos palpar, aquele que nós não enxergamos, nós criamos. Assim como nós criamos em nós, né? Todos nós temos um magnetismo pessoal que se forma através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E dentro da nossa casa, isso também acontece. Nós criamos a atmosfera do nosso lar. Então ele está pedindo aqui que na hora da refeição, nós evitemos palavras grosseiras, assuntos descabidos, né? Por que na hora da refeição a gente vai dar bronca no outro, vai apontar os defeitos do outro? É isso que a gente deve evitar, porque o alimento, pelo menos o ideal seria que nós nos alimentássemos de alimentos vivos. O que é isso? Não é alimento que tem perninha, não, né? Esse a gente não deve comer. Alimentos que ainda possuam a energia vital, né? Por exemplo, os legumes, frutas e verduras.
ainda possuem a energia vital e é essa energia que nos faz bem. É dessa energia que nós precisamos. Então, como ele ainda tem essa energia muito viva nele, ele está fazendo uma troca com a nossa energia. Quando nós chegamos perto de uma pessoa, nós estamos trocando, a nossa aura se encosta e nós trocamos sensações. Você já chegou perto de uma pessoa e de repente assim você começa a ficar incomodado? Às vezes te dá até uma dor de cabeça, aí você fala assim, nossa, acho que eu tô com fome, né? Acho que eu tô com problema de estômago, tá me doendo a cabeça. Muitas vezes nós estamos acolhendo energias negativas, mais densas da outra pessoa. E com os alimentos não é diferente. Quando nós vamos nos alimentar, nós impregnamos aquele alimento com a nossa energia. Então, se nós estamos com pensamentos negativos, pesados, densos, aquele alimento vai ser contaminado. Se nós falamos coisas negativas, nós damos mais força ainda para essa energia. Então, o ideal na hora da alimentação é silêncio, né? Tá vendo essa plaquinha aqui? É o mesmo que nós fazemos aqui. O silêncio sempre é uma prece, né? Porque a nossa palavra tem poder. Ela vem com o poder do nosso pensamento e do nosso sentimento. Imagina a potência da nossa palavra. Então, quando a gente vai se alimentar, a gente precisa manter uma conexão visual com aquele alimento, sentir o aroma e deixar fluir de dentro do coração um sentimento de alegria pela vida e gratidão. Gratidão a Deus, primeiramente, e depois a gente tem que começar a imaginar de onde está vindo esse alimento. Quantas pessoas se envolveram para que aquele alimento esteja na minha frente nesse momento? Olha só, a gente não para pensar nisso, né? A gente engole a comida, nem mastiga. Olha quanta coisa que seria interessante, que processo bonito que a gente pode fazer durante a alimentação e se beneficiar grandemente desse momento. Porque ao invés de impregnar negatividade nesse alimento, nós vamos estar impregnando alegria e gratidão. Não existe sentimento melhor que esse. Aí sim, as nossas células vão receber esse alimento e absorver com alegria os nutrientes. E aí nós estamos ajudando o nosso processo de cura, né? A cura que a gente vem buscar aqui, a alimentação também faz parte, né? Então, bem importante esse pedaço aqui. É que tá difícil de eu enxergar aqui. Esqueci meu óculos. As críticas endereçadas aos nossos familiares, sobretudo quando marcados por zombaria ou escárnio, bem como a agressividade dentro do lar, provocam descargas energéticas prejudiciais que intoxicam o ambiente doméstico e propiciam o surgimento de muitas doenças na família, né? Então, aquilo que a gente já falou. A nossa palavra, quando a gente critica o outro, quando a gente xinga, quando a gente ofende, quando a gente aponta os defeitos, a palavra, ela vai carregada do nosso pensamento, que tudo se inicia no nosso pensamento, e com a potência do nosso sentimento. Porque se você está criticando ou xingando alguém, qual é o sentimento que você está? Amor? Quem ama não critica, quem ama não zomba, né? Não é amor, não é alegria, né? Então esse é o vigiai, né? Que Jesus ensinou pra gente. Vigiai, porque quando a gente está proferindo essas palavras, estamos criando aquele ambiente denso, pesado, negativo.
E a condensação desse ambiente vai nos adoecer, com certeza. A exibição de filmes de terror e de noticiários sanguinolentos também irradia faixa vibratória destrutivas, em especial na mente frágil das crianças, ficando na atmosfera psíquica do lar energias deprimentes e perturbadoras da nossa paz. Se você aprecia andar na escuridão, não acuse as trevas. Então, olha que ponto importante de novo, né? Principalmente as crianças, elas gravam com muita facilidade aquilo que ela está vendo e ouvindo. Então, brigas na frente das crianças, né? É terrível. Filmes, como ele diz aqui, noticiário, gente, vamos fugir de noticiário, né? Dá uma olhadinha se você quer saber, ou nem dá uma olhadinha, porque do jeito que tá hoje em dia, é para fazer uma lavagem cerebral na gente, né? Então é melhor não ver. Abre um livro, lê um livro, põe uma música boa na hora do noticiário, tenha uma conversa agradável com as pessoas, né? A gente precisa mudar os nossos hábitos, senão nada vai mudar. A oração dentro do lar se traduz num dos meios eficientes, num dos mais eficientes meios de defesa espiritual da família. Ao lado da prece, o diálogo, a troca de elogios entre os familiares, o bom humor, a boa vontade e o amor respondem pela segurança espiritual da moradia e pela alegria de viver entre quatro paredes. Então, eu não vou nem comentar esse último parágrafo, porque a nossa palestra hoje vai falar bastante sobre isso, né? Vamos mudar os nossos hábitos, porque se não mudarmos os nossos hábitos, nada muda, né, dentro da nossa casa. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos ficar com essas reflexões e vamos ter mais informações valiosas sobre o assunto. Obrigada, gente.